Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é eleição e predestinação. É um tema muito controverso, já que essa discussão ou esse debate tem nada mais, nada menos de que pelo menos 400 anos ou um pouco mais. Mas nós vemos, irmãos, que nunca se acaba e nunca se cessa essa questão da eleição e predestinação. Será que o homem é eleito? Será que o homem é predestinado? Tá bom. Nós vemos que, claro, nós defendemos a questão que a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher aquilo que ela quer. Mas é interessante nós fazermos uma pergunta, né? Uma pergunta sobre isso. A pergunta é a simples. Então vamos lá. Se existe essa questão de eleição e predestinação, como muitos falam por aí, ou como a teologia calvinista ela afirma, então como é que faz? Se uma pessoa está na igreja, se esforçando na igreja, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e ela não é de salvação, mas aquela que está no mundo bebendo, se drogando, ela é de salvação. Ou seja, quando chegar no momento certo, aquela que está se acabando nas drogas, se acabando, não quer saber de Deus, ela vem para a igreja, tá tudo certo porque ela é eleita, ela é predestinada. E aquela que está buscando a Deus na igreja, essa não é eleita, nunca foi de Deus. Irmãos, não é coerente. E outra coisa também é que será que o sangue de Jesus Cristo não é eficaz para abranger todo mundo? Outra questão. Porém, nós vemos, irmãos, que essa discussão vem há muitos e muitos anos. É claro que a gente não vai resolver em 15 ou 20 minutos de comentário, mas é para nós entendermos algumas coisas, como é que isso funciona. Eu, particularmente, eu prefiro não arriscar, eu prefiro continuar orando a Deus, buscando a Deus, suplicando para que eu venha estar na presença de Deus, para que quando chegar naquele grande dia, e também nós cremos no arrebatamento da igreja, coisa que os eleitos e a questão da teologia de eleição e predestinação, essa linha de pelo menos a presbiteriana, eu vou dizer a igreja, a presbiteriana não acredita, como eu já vi, homens como Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes não acreditam no arrebatamento da igreja como nós acreditamos, o arrebatamento secreto, né? A primeira vinda de Jesus, que vai vir nas nuvens, vai arrebatar a sua igreja, a segunda vinda quando todo olho o verá. Eles só acreditam quando todo olho o verá, por quê? Porque eles veem a questão que a igreja é sempre Marte. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que a igreja é uma igreja sempre Marte. Admiro muito ele, gosto muito das mensagens dele, mas tem coisas que é de escatologia, algumas questões doutrinárias que nós não precisamos concordar com tudo. Mas assisto, acho que todos os irmãos também assistem, acompanham Hernandes Dias Lopes, que é uma referência hoje na igreja evangélica, eu não vou dizer na assembleia, não, a igreja evangélica é uma referência na questão de estudo bíblico e ensino. Mas aqui no nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Irmãos, quando fala antes da fundação do mundo, é uma questão muito, muito interessante. Por quê? Deus sabia que o homem ia pecar? Claro que sabia. Deus queria que o homem pecasse? Não. Deus sabia que o homem ia pecar, mas não queria que o homem pecasse. Nunca foi desejo de Deus que o homem pecasse. Deus não formou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para pecar. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha o remédio, Deus tinha um antídoto para que o homem pudesse se livrar ou se libertar do pecado. É interessante porque quando fala aqui da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, já enviaria Jesus para que pudesse o mundo ter uma redenção, para que pudesse redimir o homem do seu pecado. Então nós vemos que quando fala antes da fundação do mundo, não é que Deus já tinha... Irmãos, só uma coisa, só um parênteses. Deus sabe quem vai para o céu? Sabe. Deus sabe quem vai para o inferno? Sabe. Ele é todo poderoso, ele sabe todas as coisas. Mas isso não cabe a mim, eu ou você, nós queremos adivinhar, porque no nosso caso seria adivinhar. Deus, ele sabe porque ele sabe de todas as coisas. Porém, ele não fez o homem para isso, ele dá todas as possibilidades para que o homem possa mudar a direção, possa mudar a sua conduta, possa vir ao arrependimento. Foi por isso que Jesus ele morreu na cruz, para que o homem venha ter a oportunidade para se arrepender. Então aqui
Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado Jesus e seria como uma adoção. Nós seríamos, no caso, nós que somos os gentios, né? Nós passamos por isso. Então fala aqui que é a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Éfeso, ele está falando, antes da fundação do mundo nós seremos adotados por Jesus Cristo. Por quê? Porque a aliança ela foi quebrada em Adão. Adão quebrou a aliança. Aqui, na verdade, em prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Irmãos, é bem simples essa analogia. Existe um barco, eles usavam essa questão da analogia do barco é muito, muito, muito antiga. Mas vamos colocar hoje que existe um trem que vai para uma cidade a outra, é o trilho, ele vai seguir aquele caminho. Eu vou tirar a analogia do barco e vou colocar a analogia de um trem. Um trem, ele vai sair daquela estação e ele vai chegar na estação. Ele vai por aquele trilho, não há outra opção. Ele vai naquele trilho para chegar a outro lugar por aquele caminho. Quem estiver dentro do trem vai conseguir chegar naquele destino. Quem não estiver no trem, não chega. Ou seja, quem vai estar predestinado? Aqueles que estiverem no trem. Quem está no trem está predestinado. Ou seja, quem está em Cristo está predestinado. Quem não está em Cristo não tem predestinação e nem eleição. Ou seja, nós só temos o direito ou a condição de estarmos eleitos e predestinados se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós somos eleitos e predestinados. Se nós não estivermos em Cristo, não existe eleição e predestinação. Não existe Deus pegar uma pessoa que está lá no mundão se acabando e falar, não, meu filho, agora é a hora de você vir para a igreja. Ir lá e pegar aquele. E aquele outro que está do lado dele não ter oportunidade de arrependimento. O arrependimento é para quem quer. É para quem quer. O arrependimento ele está aí à disposição. É claro que tem momentos que nós temos que aproveitar o momento, que às vezes chega a oportunidade que é mais como é que eu posso dizer? Que é mais nítida para nós entendermos certas coisas, um sofrimento, uma decepção, algo desse tipo. E tem momentos que a gente está com o coração mais fechado. Então Deus, ele trabalha no nosso coração, ele dá todas as oportunidades para nós, por isso que fala aquele jargão, né? Isso não vem pelo amor, vem pela dor. Não, meus irmãos, Deus dá oportunidade no amor e Deus dá oportunidade também na dor. Cabe a mim e a você nós escolhermos. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, o versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, remissão no seu sangue. Nós só somos remidos se nós cremos em Jesus, aceitamos o Senhor e aí nós somos remidos. Se nós não aceitamos Jesus, não tem remissão. Não tem salvação. Só podemos ter se nós estivermos em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo está predestinado. Mas aí você pode dizer assim, mas irmão, eu posso perder esse direito? Claro. Enquanto você quer estar em Cristo, enquanto nós queremos estar em Cristo, nós estamos predestinados. Mas e se eu não querer mais? Eu não estou mais predestinado. Mas predestinação não é uma coisa que vai suceder para a minha vida toda. Não, irmão. Se você estiver em Cristo, você está predestinado. Se você morrer estando em Cristo, vai para o céu. Mas a partir do momento que você não quer, como fala que aquela passagem que fala quando Moisés disse para risca-me do teu livro, falou que aquilo ali foi uma coisa simbólica, que não tem nada a ver. Não, irmãos, Deus pode, nosso nome pode ser apagado do livro da vida, sim. É nessa questão que nós cremos. Por isso a gente vê que o céu é tomado à força. É claro, irmãos, não, o nosso esforço como é que a gente pode falar para ficar mais fácil para entender? O nosso esforço não quer dizer que o Cristo Senhor Jesus não atua na nossa vida. Só nós temos que se esforçar. Não, meus irmãos, nós nos esforçamos e o Espírito Santo vai nos ajudando e nos impulsionando para frente. O Espírito Santo de Deus é o combustível para nós sermos impulsionados à frente. Agora, se nós não estivermos com o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai ser impulsionado para frente. Então, o que nós vemos? Que o sangue de Jesus aqui, segundo as suas riquezas, a sua graça. Porque é a graça, é pela graça.
pela graça, não é de graça, é pela graça. Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, Jesus fala, leve cada um a sua cruz. Por quê? Porque é pela graça. A graça é um favor imerecido. Qual que é o favor imerecido? O Espírito Santo. Ele que nos impulsiona a ir para frente. Mas vamos continuar aqui na introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Nós temos que compreender isso, porque alguém pode dizer, né, como aquela piada que fala, você falou que eu sou eleito, falou que é predestinado, chegou lá de Deus, mas, irmãos, não vai importar se a pessoa é de salva, se a pessoa vai ser salva. Não é que eu estou dizendo que às vezes a pessoa que está que crê na teologia da predestinação, ela está equivocada e que ela vai para o inferno por causa disso. Não existe nada disso. A questão é que ver isso e a pessoa está descansada com isso, eu sou predestinado, eu sou eleito mesmo, para mim está tudo certo, eu vou para o céu. Não, meus irmãos, o Hernandes Dias Lopes também não defende essa questão que a pessoa tem que sossegar. Não, pelo contrário, ele sempre prega e sempre fala que a pessoa precisa orar, buscar Deus, falar com Deus e precisa evangelizar. Porque e também é outra incoerência. Claro, a gente não tem que ficar debatendo teologia, porque isso é uma coisa, irmãos, que não tem que ficar falando. É que eu estou colocando isso em pauta, por quê? Porque muitos veem dessa forma, e ele é uma referência. Não estou dizendo que ele está aqui, nós, a gente adeptos ou cremos na teologia. Nossa teologia é nossa doutrina, melhor dizendo. Aderimos a essa questão do Armínio, do Jacobus Armínio. Nós aderimos a essa questão do Jacobus Armínio acerca da salvação. Não quer dizer que aqueles que estão lá não estão salvos, não é nada disso. É uma questão de visão. Por quê? Porque se a gente tiver nessa visão, nós estaremos buscando, clamando, suplicando, e tem muita gente que vai para o inferno não crendo na eleição e predestinação, e tem gente que vai para o inferno crendo na teologia da eleição e predestinação. O que nós temos que entender é buscar a Deus e sermos fiéis a Deus. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1,4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em que fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ele é o cristocêntrico. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, tudo isso tem um porquê. Tem uma explicação. Não é assim de qualquer forma. Eu não vou nem falar muito aqui, porque isso já está exatamente bem explicado. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Nós somos escolhidos em Jesus. Foi em Jesus que nós somos escolhidos. Por quê? Porque ele deu essa oportunidade para que nós venhamos ter a oportunidade de nos arrependermos. Essa é uma questão. Também, as bênçãos, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos nós podemos ser eleitos. Todos nós podemos alcançar essa eleição. Mas nós temos que desejar isso. Se a pessoa não quer, meus irmãos, não adianta. Se a pessoa não quer essa eleição, se a pessoa não crê em Jesus, não adianta. Mas se não foi para o céu, porque não era de Deus. Mas se é porque tem aquele versículo, aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Irmãos, quem está em Jesus, aquele que o Pai os deu, ou seja, Deus deu toda a humanidade para Jesus. Então quer dizer que todos vão ser salvos? É claro que não. É claro que não. Está bem claro que nem todos vão ser salvos. Que nem todos vão ser salvos. Porque nem todos aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E segue os mandamentos do Senhor Jesus. E segue aquilo que o Senhor Jesus, como a questão do arrependimento, buscar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Mas não querem. E tem muita gente que acha que não, que está tudo certo. Ou aqueles também que não creem na eleição e da predestinação, mas acham que naquele último momento eu vou pedir perdão para Deus, eu vou falar com Deus, e aí Deus vai me perdoar e eu vou conseguir ser salvo. Irmãos, não é bem assim. Não se iluda com isso. A vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós temos que buscar essa condição de ser irrepreensíveis diante de Deus. Isso nos faz nós caminharmos na eleição e na predestinação. Sermos irrepreensíveis diante de Deus. A nova vida dos eleitos.
4. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez, né? Então, aquele que é eleito, aquele que está buscando a Deus, é claro, ele não vai fazer mais essas coisas. Ele não vai mais desejar isso. Ele vai buscar o quê? A libertação. Ele vai buscar ser liberto de todas essas práticas, de toda essa conduta, de fazer, de cometer esse tipo de coisa. Isso se dá o quê? Aquelas pessoas que está em Cristo, que está eleita, predestinada, e ela começa a deixar essas coisas. Aí começa a ter a evidência que ele está sendo eleito. Ele é um eleito de Deus, porque ele aceitou, ele está em Cristo. Agora que ele está em Cristo, ele passa a ser eleito. Irmãos, não é aquela questão, mas Deus me escolheu lá no... Deus escolhe a todos, irmãos. Deus escolhe a todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é que a pessoa, Deus escolhe, você vai ser meu escolhido, você não. Você não. Na sua sublime, no seu sublime poder, naquilo que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Então a gente fica tentando adivinhar. Então, pelo fato de Deus saber, Deus é Deus, ele sabe. Nós não sabemos nada. Então nós temos o quê? Que crer na sua palavra, a qual ele deixou. Parte 2. Predestinados para filhos de adoção. A predestinação. O termo grego, prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orígino, que significa determinar, e pela preposição pro, indica algo feito antes. Então, ou seja, predestinação é o quê? É algo feito antes de todas as coisas. Antes de tudo isso, foi predestinado. Jesus é uma pergunta, né? A gente pode pensar assim, Jesus, quando ele veio nessa terra, Jesus ia vencer? Jesus ia vencer, não ia ter problema nenhum, Jesus ia vencer mesmo, não tinha jeito. Não, irmãos, Jesus veio aqui e ele poderia não vencer, porque senão, meus irmãos, para que o inimigo ia tentá-lo se ele já ia vencer? Para que o inimigo ia ficar ali torturando ele se ele já ia vencer? Será que foi um teatro armado? Só um teatro? Vamos fazer um teatro aqui para que as pessoas possam ver? Não, meus irmãos, o diabo tentou porque existia sim a possibilidade de Jesus falhar. Jesus era Deus, Jesus era homem. Como Deus, ele nunca falharia como Deus, mas podia falhar como homem. Ele não falhou como homem, porque o teste que foi feito não foi testar Jesus Deus, mas sim testar Jesus homem. Então, Jesus aqui, ele teve que aceitar essa condição, passou pelo que passou, poderia ter falhado, graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. A gente fala assim, porque a gente tem esse costume, mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele não falhou. O Salmo 24, ó, portais eternos, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, esse é o Rei da Glória. E Jesus entrou entronizado na glória de Deus, ou nos céus, entronizado. Agora ele é Deus por decreto, vamos dizer assim, né? Não sei se exatamente os irmãos concordam com isso. 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai a nos adotar. Irmãos, nós éramos filhos perdidos. Nós éramos pessoas perdidas, sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade. Mas Deus nos adotou. Nós éramos órfãos, agora nós somos... Aí todo mundo é filho de Deus? Irmãos, é um estudo mais complexo para a gente entender isso. Mas aqui nós vamos ver, pelo seu amor ele nos adotou. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos adotou através de Jesus. Jesus pagou o preço, Jesus pagou a nossa dívida e através de Jesus nós somos adotados por Deus. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, né? Nós vemos lá em Gênesis o que aconteceu. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados. Qual que é o privilégio de nós termos, de nós entrarmos, nós aceitarmos, claro, nós temos que aceitar essa adoção, né? Nós temos que desejar sermos realmente filhos. Todos foram adotados, mas tem aqueles
que gostam do seu pai adotivo, e tem aqueles que diz que gosta do seu pai, mas não respeita. Então, qual que é o melhor? Você gostar do seu pai e você respeitá-lo e obedecê-lo verdadeiramente, ou você disser, eu gosto do meu pai, mas não respeita e também não aceita exatamente ele como pai. Então aqui é uma questão, por quê? Quando nós entramos, o privilégio da adoção é esse. Quando nós aceitamos os privilégios da adoção, nós temos a possibilidade de quê? De termos todas essas possibilidades ao nosso redor e à nossa disposição. Que possibilidade que é essa? Pedir perdão, ter paz, porque nós vamos ver um momento de pandemia, dessas coisas, irmãos, terrível, né? Eu queria estar na rua, eu queria estar trabalhando, não queria estar em casa. Eu acho que isso daí tem muita coisa envolvida. Eu particularmente não acredito exatamente que tudo isso esteja acontecendo. É muito complicado. Às vezes a gente fala para as pessoas, mas como as pessoas ficam o dia inteiro assistindo televisão, assistindo essas coisas, então você fala para as pessoas não acreditam, né? Mas tudo bem, eu não perco meu tempo, assisto uma notícia ou outra, só para ficar sabendo quando isso vai acabar, porque na verdade a gente sabe como acontece, mas a nossa aula não é essa. O que eu estou querendo dizer é, nós temos paz. Mediante as situações e tribulações, Deus nos dá paz. O consolo do Espírito Santo está sempre disponível a nós. Parte 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Irmãos, Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Mas nem o diabo estava predestinado para ir para o inferno. Nem os demônios que o seguiram, meus irmãos. Ninguém está predestinado para ir para o inferno. O diabo tá no inferno? Não. Ele vai ser condenado ao inferno, ou lago de fogo e enxofre, e lá é a casa dele, o inferno, que diz, lá nem o diabo mora. Aí começa aquele jargão de pentecostal, que eu particularmente eu não gosto desse tipo de jargão. Porém, nós vemos o quê? Que nem o diabo, meus irmãos, foi predestinado. Ele fez a escolha que fez, só que cada escolha existe uma consequência. Ele sofreu a consequência da sua escolha. É como nós podemos fazer a nossa escolha. O que nós vamos enfrentar é o quê? É a consequência daquilo que nós escolhemos. Então você escolhe não servir a Deus, é uma escolha. Porém, a pessoa vai ter que, vamos dizer assim, aceitar as consequências daquela escolha que fez. Não tem como fugir. A plantação, você plantar alguma coisa, olha, meus irmãos, você pode plantar o que você quiser, você pode plantar, mas a colheita tem que colher aquilo que você plantou. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. A semeadura é totalmente voluntária, totalmente involuntária. Você pode semear o que você quiser, porém a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que nós plantamos ou semeamos, nós colhemos. Então nós vemos aqui que Deus, quando nós falamos da questão de predestinação e salvação, Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. Ninguém Deus predestinou para ir para o inferno. Pelo contrário, Deus criou o céu para que todos pudessem morar no céu. Mas o céu é tão grande que caberia toda a humanidade. É claro, meus irmãos, que caberia. E agora, claro, como as pessoas não querem ir para o céu, ou às vezes querem ir para o céu porque com medo de ir para o inferno, não é assim que funciona. Não é querer ir para o céu com medo de ir para o inferno, não. Nós temos que desejar o céu porque nós amamos e queremos estar na presença de Jesus. Então, a salvação, quando nós vemos predestinação e salvação, é isso. Se nós estivermos no caminho de Deus, nós somos salvos. Se não estivermos, não somos. É assim que funciona. Porque antes da fundação do mundo, aquele que estariam em Cristo seriam salvos. Mas como eu disse, quando isso aconteceu, quando Jesus veio ao mundo, Jesus como Deus sempre foi vencedor. Porém, como homem, ele foi testado, porque não foi armado nenhum teatro aqui não, irmãos. Isso não foi nenhum teatro, porque se a gente fosse entender que Jesus só veio para vencer mesmo, Jesus só veio e passou por aqui só para vencer o diabo mesmo, para ver que... E pronto, não foi assim não, porque se ele foi tentado, ele foi testado, é porque tinha sim a possibilidade de Jesus não ter conseguido vencer. Pelo menos essa é a minha visão. Graças a Deus, o Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus é o nosso Deus, todo poder. Graças a Jesus, nós podemos dizer, graças a Jesus ele venceu. Porque ele venceu, quando o Pai o deixou lá, ele venceu da mesma forma. Então nós vemos quão grande é o nosso Deus.
Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Mas e se Jesus não tivesse, como você disse, no caso, tivesse falhado? Vamos dizer assim. Aí, meus irmãos, infelizmente nós estaremos perdidos, verdadeiramente perdidos. Por quê? Porque a gente não teria lugar para se arrepender. E sem arrependimento, ninguém vê Deus. Por isso que a gente fala, nossa, graças a Jesus nós temos vida. É graças a Jesus, porque graças a Jesus nós temos a oportunidade do arrependimento. Porque essa consciência de arrependimento já estava vindo se perdendo há muito tempo. Então quer dizer que antes de Jesus não havia salvação. Claro que havia, o povo se arrependia através do templo. Mas o que? Se Jesus não tivesse vindo, essa questão de arrependimento não seria tão evidente conforme nós temos quando Cristo se revelou ao mundo. Se Jesus não tivesse revelado ao mundo, nós estaríamos sem lei, sem um parâmetro. Mas quando Jesus ele se revela, nós temos agora um exemplo de que nós podemos seguir e nós temos também algo para olhar para nos arrependermos. E também Jesus deu o Espírito Santo, que convence o homem das suas imundícies, dos seus pecados. Então nós vemos realmente muita diferença. E a nossa conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que nós temos, os privilégios que nós temos, é graças a Jesus. E se nós somos eleitos ou predestinados, é se nós estivermos em Cristo e graças a Cristo nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Dê o seu like. E também, meus irmãos, esse vídeo é um vídeo que foi um pouquinho longo. Porém, divulgue este vídeo, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.